Olá, aqui é o instrutor Fábio Prado. Vamos começar agora o capítulo 3 do treinamento Aprendendo SQL. Neste capítulo, a gente vai aprender a utilizar funções nas instruções SQL. A gente vai abordar aqui os seguintes tópicos neste capítulo. Vamos ver visão geral e tipos de funções, funções de única linha, vamos aprender a formatar datas, vamos entender o que são funções alinhadas, o que são conversões explícitas e implícitas, as vantagens delas e desvantagem delas também. E vamos aprender aqui a utilizar expressões condicionais na instrução SQL. Os dois primeiros tópicos a gente vai ver nesse primeiro vídeo e os demais em um segundo vídeo. As funções podem ser utilizadas em geral para fazer essas seguintes finalidades: converter valores, transformar valores e realizar cálculos. Com os scripts que a gente vai ver neste capítulo, a gente vai entender melhor essas finalidades das funções, quando que a gente consegue usar e quando que elas são realmente úteis. As características gerais da função são: elas podem receber 0 ou n argumentos, então elas podem receber 0 ou n valores. Porém, obrigatoriamente, elas devem sempre retornar um valor. A função principal delas é transformar dados. Você passa normalmente um valor e recebe outro. E você pode também ter funções aninhadas. O que são funções aninhadas? Uma função chamando outra. Você pode ter uma função A chamando uma B, uma C e assim por diante. E eu vou explicar tudo isso com scripts, o que vai facilitar ainda mais a explicação. Aqui a gente tem um desenho de como funciona uma função. A gente tem uma função aqui com um nome. Ela recebe aqui 0 ou n argumentos e ela retorna sempre um valor. Existem dois tipos de função. A função de única linha, que retorna uma única linha, e as funções que trabalham com n linhas e retornam um valor. Essas daqui são utilizadas com agrupamentos e a gente vai ver no próximo capítulo, no capítulo de número 4. As demais, a single row, a gente vai ver aqui, neste capítulo. Vamos ver agora. Então a gente vai abrir aqui agora os scripts desse capítulo. Então eu vou lá na minha máquina virtual, clicar no botão abrir. Para abrir sempre os scripts do próximo capítulo, o que a gente faz? Eu acabei de trabalhar no capítulo 2. Normalmente você clica aqui no painel esquerdo do capítulo 2, que vai aparecer os últimos capítulos que foram abertos, as últimas pastas que foram abertas. E aí você vem aqui, manda subir um nível, e agora eu consigo visualizar todos os capítulos. Aí eu clico no capítulo 3, Ctrl A, abrir. Nos próximos vídeos eu já vou abrir direto os scripts, você já vai estar craque nisso. Então eu vou lá para o primeiro script e vamos ver a nossa primeira função. Aqui nós temos a função lower. A função lower, para que ela serve? Ela recebe como parâmetro, o que a gente está vendo aqui entre parênteses, é o parâmetro que ela recebe, o valor que ela recebe. Ela recebe um valor qualquer e ela converte esse valor para minúsculo. Então eu estou passando aqui primeiro nome do empregado. E ele vai me retornar o primeiro nome sempre em minúsculo. Os nomes de empregados estão gravados na tabela como nomes próprios. Ou seja, nome próprio sempre contém a primeira letra em maiúsculo e o demais em minúsculo. Só que eu não quero visualizar nesse formato. Eu quero tudo em minúsculo. Então eu vou lá e aplico a função lower em cima do first name. Vamos ver o resultado? Está aqui o resultado, ó, tudo em minúsculo. Vamos ver a diferença sem a função. A gente visualiza o nome como ele foi gravado na tabela, com E maiúsculo. E aqui está E minúsculo. Então a função converteu esse valor para este. E aqui a gente vai ver no segundo script que a gente tem a função upper, cuja função faz o contrário da lower. A lower converte tudo para minúsculo, a upper tudo para maiúsculo. Estou vendo Ellen agora tudo em maiúsculo. Então a gente vê que são funções simples de utilizar e são funções muito úteis no dia a dia.
A terceira função, initCap, ela faz o quê? Ela converte um valor string para todos os caracteres em minúsculo, exceto o primeiro. O primeiro ele converte para maiúsculo. É para formatar nomes próprios. Ele faz o que já estava gravado na tabela. Então eu vou fazer um outro exemplo aqui para a gente ver isso explicitamente. Porque aqui não houve conversão. Então eu vou pegar aqui, ó, Fábio, tudo em maiúsculo. E vamos executar esse SQL. Aqui, ó, converteu o Fábio para a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo. É isso que faz o initCap. É muito útil para poder formatar nomes próprios. Vamos agora para o script de número 4 e a gente vai ver outra função que é muito utilizada para concatenar valores. Aqui eu vou concatenar firstName com um espaço em branco e depois eu vou concatenar com lastName, o resultado desta primeira concatenação. Ela é uma função que é pouco utilizada porque ela faz a mesma coisa que esses operadores pipe-pipe. Eu prefiro usar pipe-pipe, é mais rápido de digitar. É mais simples de utilizar. Vamos ver o resultado disso? Ellen está concatenando com espaço em branco e depois concatena através do pipe-pipe com o último nome. Eu poderia ter feito aqui dois concates, eu poderia ter usado duas funções, uma dentro da outra. Poderia ter feito o seguinte, é o conceito aqui de função aninhada, que eu vou explicar também de novo lá na frente. Quando surge o gancho, eu acabo dando uma explicação adicional. Olha o que eu vou fazer e vai surtir o mesmo resultado. Não mudou nada. O que eu estou fazendo agora? Uma função dentro da outra. Vamos para o script número 5. Agora a gente vai ver a função substr. Ela retorna parte de uma string e ela aceita 2 ou 3 parâmetros. No primeiro exemplo, da linha 4 até a linha 5, eu estou usando o substring com 2 parâmetros. A string Fábio Prado, que contém 11 caracteres, porque eu estou incluindo aqui o nome Fábio, 5 caracteres, espaço em branco 6, mais 5 do Prado, 11. E eu estou passando como segundo parâmetro o valor 6. O que significa esse 6? Retorna a string a partir da sexta posição. Então ele interga aqui, ó, Fábio, 5, 6. A sexta posição é o espaço em branco. Ele vai retornar aqui a string a partir do espaço em branco. Está aqui, Prado, e a gente pode observar aqui que tem um espaço em branco. Se eu trocar aqui para 5... ou para 7, eu vou trocar para 7, a gente vai ver que o Prado vai ficar alinhado mais à esquerda, porque sumiu o espaço em branco. Então retornei agora a partir da 7ª posição. No exemplo de baixo, eu passo 3 parâmetros. Eu acrescentei aqui o valor 2 como terceiro parâmetro. O que significa esse valor 2? Retorna a string Fábio Prado a partir da 6ª posição, somente 2 caracteres. Então ele retornou aqui o espaço em branco e o P. Se eu trocar aqui 2 para 3, vai retornar a partir da 6ª posição 3 caracteres. E aí ele me retorna espaço em branco PR. Então a gente viu que é uma função também simples de usar. Vou para o 6º script. Aqui a gente vai aprender a usar a função length. A função length serve para contar o tamanho total de um determinado valor que você passou como parâmetro. Eu passei como parâmetro aqui a string Fábio Prado. Fábio Prado tem tamanho de 11 caracteres. Então eu vou fazer aqui select na string Fábio Prado. E aí está aqui, ó, tamanho 11. Se eu passar Fábio Prado e mais um espaço em branco aqui, agora tem tamanho 12. Vai me retornar 12. Aqui, ó, estou fazendo pela segunda vez a função length, só que ao invés de passar um valor literal do tipo string, como é que eu sei que isso daqui é uma string? Tem aspas simples no início e no final. Agora eu estou passando um valor numérico. O valor numérico não está delimitado por aspas simples. Por isso que eu sei que é um valor numérico. Qual é o tamanho desse valor numérico? Eu passei lá o valor numérico 321. O tamanho dele é 3. Eu tenho 3 números. Vamos agora para o script de número 7.
O script de número 7 eu vou mostrar a função instr. Essa função retorna a posição da primeira ocorrência de um determinado valor. Aqui eu vou usar ela passando Fábio Prado e o valor A. Qual foi o retorno? 2. Por quê? A primeira ocorrência desse valor A foi a segunda posição da string. Agora eu vou fazer de novo um select usando a função passando Fábio Prado. Só que eu passei aqui agora para verificar o valor BI. O valor BI começa na posição número 3. Me retornou o número 3. Agora eu vou passar uma string Z. Vou mandar verificar se existe Z dentro da palavra Fábio Prado. Não existe. O que ele vai me retornar? Retornou o valor 0. Ou seja, não encontrou nada. Ele não encontrou nenhum valor, então ele retorna 0 para indicar que não encontrou nada. Posição 0, ou seja, não encontrei esse valor. Vamos agora para o script de número 8. Neste script a gente vai ver duas funções, lpad e rpad. Qual a diferença entre elas? Um acrescenta caracteres à esquerda, o lpad, L de left, e o outro à direita, o rpad, R de right, direita. Vou executar o primeiro SQL aqui que a gente tem, da linha 4 até a 5. A gente tem aí o leftpad. Eu estou passando como primeiro parâmetro Fábio Prado. E como segundo parâmetro, 20, o valor 20. O que eu estou fazendo aqui nessa instrução? Fábio Prado tem tamanho 11, eu quero uma string de tamanho 20. O que ele faz então? Ele acrescenta mais 9 caracteres em branco, mais 9 espaços em branco. Então a string total vai ser de 20. Como o Fábio Prado só tem 11, ele acrescentou 9 espaços em branco. E por que acrescentou 9 espaços em branco? Porque espaço em branco é o padrão. Quando eu não especifico nada, ele acrescenta espaço em branco. Mas e se eu não quero espaço em branco? Eu quero, por exemplo, o asterisco. Então eu rodo aqui, vamos ver, ele vai acrescentar 9 asteriscos à esquerda. Vou copiar e colar essa string. A gente vê aqui que tem 9 asteriscos. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o tamanho total é de 20 caracteres. Na instrução de baixo, a gente tem Fábio Prado com o parâmetro 5. O que vai acontecer aqui? Ele vai acrescentar 5 asteriscos? Não. Ele vai truncar a palavra para tamanho 5. Fábio Prado tem tamanho 11. Como eu estou dizendo que a string final vai ter tamanho 5, ele truncou a string inteira para o tamanho 5, que ficou somente Fábio, e não conseguiu acrescentar asterisco nenhum. Então a gente tem que tomar cuidado com esse valor do tamanho aqui que a gente está especificando. Tem que ser no mínimo maior que essa string aqui. Senão, ao invés de acrescentar, a gente vai truncar a palavra. Embaixo, agora eu vou acrescentar aqui espaços em branco à direita. Acrescentei 9 espaços em branco à direita. E aqui no último SQL, vou truncar de novo. Ao invés de acrescentar, eu trunquei para tamanho 5. Bom, eu não quero tamanho 5. Isso aqui foi um erro, foi um descuido. Eu preciso de no valor, no mínimo, maior que Fábio Prado. Fábio Prado tem tamanho 11. Então eu vou rodar isso daqui com o valor 12. E aí vai acrescentar um asterisco. Olha lá, Fábio Prado e um asterisco à direita. Se eu acrescentar aqui tamanho 13, vão ser 2 asteriscos à direita. Vamos agora para o próximo script. O próximo script a gente tem aí a função trim, que ela remove caracteres especificados ou em branco no início e fim de uma string. No primeiro exemplo, a gente vai ver que ela vai remover espaços em branco no começo e no final. Eu passei aí como string Fábio Prado e uma série de caracteres em branco antes e depois. Ele retornou somente Fábio Prado, sem as strings em branco, sem os caracteres em branco. Agora, eu não quero que remova caractere em branco, eu quero que remova um outro tipo de caractere. O caractere asterisco. E aí o que eu faço?
eu especifico a função com uma complexidade um pouco maior. Eu coloco aqui asterisco, from, e aí eu coloco a minha string de onde eu vou remover aquele caractere. E a gente vai ver aqui ó, que o caractere, a palavra, tem Fábio Prado com asteriscos antes e depois. Ela removeu do início e do fim o asterisco. E aqui eu posso colocar também o bof, que significa remova tanto do início quanto do fim. É a mesma coisa que o exemplo anterior. O exemplo anterior é o padrão. Se eu não especifico essa palavrinha bof, eu estou dizendo que eu estou removendo do início e do fim. A tradução de bof é ambos, início e fim. Se eu quero remover somente do início da string, ao invés de bof, eu especifico leading. E aí removeu só do início, continuou no fim. Ah, mas eu não quero do início, eu quero do fim. Então você tem que trocar ali o leading por trailing. E aí você tem aqui, ó, no início você continua com asterisco, porém removeu do fim. Eu posso remover os caracteres que eu quiser, pode ser espaço em branco ou não, do início e fim, somente início ou somente fim de uma determinada string. Vamos ver agora a função replace. A função replace serve para substituir caracteres ou truncar caracteres. No primeiro exemplo, a gente vai ver aqui ó, first name, eu vou retornar first name sem a função e vou aplicar a função replace no first name. A função replace no first name, eu estou especificando como segundo parâmetro a letrinha A. O que ele está fazendo? Ele está truncando a letra A de todo nome que ele encontrar. Então ele pegou aqui Ellen, Ellen não tem letra A, então retornou Ellen de novo. Porém o nome Sundar tem a letra A, ele truncou a letra A, ele cortou aquela letrinha A. Então ele retornou aqui Sundar sem o A. Aqui o David também retornou sem a letra A. Vou trocar aqui por uma outra letra, vou trocar pelo I. Vamos executar de novo. E aí ele vai remover, ó, o Ellen retornou a mesma coisa, porém o David agora retornou sem a letra I. Truncou todo o I que ele encontrou nessas palavras. Agora eu não quero que trunque, eu não quero que remova aquela string, eu quero substituir por uma outra. Aí eu vou fazer o quê? Vou passar um terceiro parâmetro. Aqui eu peguei o A e estou substituindo por asterisco. Olha o retorno. Onde tinha A, ele acrescentou um asterisco. Ele substituiu por um asterisco. E aí eu posso fazer qualquer tipo de substituição que eu precisar. Vamos ver agora a função round. Essa função, o que ela faz? Ela arredonda valores numéricos. Eu tenho um valor numérico aqui com 4 casas inteiras e n casas decimais. Eu quero arredondar essas casas decimais para somente 2 casas. Eu tenho aqui 3, 6, 9, 11 casas decimais. Eu quero arredondar isso para 2 casas. Vamos ver o resultado? Então ele pegou aqui esse valor e arredondou para 7789.52. Aquele valor que antes era 519341, parari parará, ele retornou 52, ele arredondou para 52. Agora eu vou executar outra instrução select com um round e o 0. Ao invés de 2 casas decimais, nenhuma casa decimal, ele vai retornar somente o valor inteiro. Logo, o resultado é 7790. Ele arredondou isso daqui para 7790. Ele arredondou os decimais para o valor inteiro mais próximo. Agora eu passei o valor negativo, menos 2. Menos 2 manda ele arredondar, só mostrar valores inteiros e fazer o arredondamento na centena. Aqui ele vai arredondar para um valor de 7.800. Ele arredondou a centena. A centena era 789. 789 ele arredondou para a centena mais próxima. Ou ele arredondaria para 800 ou para 700. O mais próximo, de acordo com os padrões matemáticos, seria 7.800.
E agora eu especifiquei aqui menos 3. Menos 3 arredonda na casa do milhar. E agora ele deve retornar 8.000. Tá aqui, retornou 8.000. Vamos agora ver o script número 12, que é a função trunc, muito parecida com o round, só que o round ele arredonda, ele faz, se você conhecer matemática e saber quais são as regrinhas de arredondamento, você vai verificar que ele faz um arredondamento, realmente. Então aquilo que era 778951, ele vai arredondar para 778952. Foi o que ele fez lá nos exemplos anteriores. Agora não. Agora ele vai truncar, ele só corta. O resultado é diferente do round. Tanto é que eu estou comparando aqui. Eu acrescentei nesse select round e o truque. A gente vai ver que o resultado deles é diferente. Com o round, eu tenho aqui o final 5.2 e aqui o final 5.1. Porque ele só cortou o que era o que vinha depois de duas casas decimais. Aqui não, aqui ele arredondou. O mais próximo aqui de 519 era o 52. E aí eu aplico aqui os mesmos conceitos do round. Com 0, ele vai retornar somente valor inteiro. E a gente percebe a diferença. Um arredondou para 7.790 e o outro truncou. Ele pegou, cortou todas essas casas decimais, sobrou 7789. Aqui eu trunco na casa da centena e depois na casa da milhar. Na casa da centena foi para 7.700. Se eu fosse arredondar, o valor seria diferente, 7.800. E na casa do milhar, 8.000 com round e 7.000 com trunc. Vamos para o próximo script. O mod retorna o resto de uma divisão. Eu pego aqui o mod, passo dois parâmetros, 10 e 3. O resto de 10 dividido por 3 é 1. Retornou o valor 1. A gente vai ver agora a função de número 14, que serve para formatar datas. A primeira delas que a gente vai ver retorna data e hora atual, que é a função sysdate. A função sysdate retornou data e hora atual. Aqui eu estou visualizando a hora, minuto e segundo porque eu alterei uma variável de seção do meu banco de dados para poder visualizar hora, minuto e segundo. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Talvez aí você que esteja executando agora esse exemplo não consiga ver hora, minuto e segundo. Essa informação existe aí quando você executa o sysdate, mas ela está oculta. E daqui a pouco aí no segundo vídeo eu vou falar como você faz para ela aparecer. Agora nós vamos executar um segundo select, que a gente vai ver a função monthsBetween. Ele vai retornar a quantidade de meses entre dois parâmetros, entre hoje e a data de contratação do empregado. A gente executou ela aqui, a gente viu que o empregado foi contratado em 17/6/2003, estamos em 14/1/2015, e qual é a quantidade de meses entre essas duas datas? 138,92 meses. Então, monthsBetween calculou quantidade de meses entre duas datas distintas. Agora eu vou mostrar add months. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o sysdate e acrescentar 5 meses. Ele vai me retornar 14/6. Hoje é 14/1. 14/1 mais 5 meses vai me retornar 14/6. Agora vamos ver a função nextDay. O próximo domingo. Quero saber qual é o próximo domingo a partir de uma determinada data. A partir de hoje. Hoje é 14/1. O próximo domingo vai ser 18/1. Eu quero saber o último dia do mês de uma determinada data. Nós estamos no mês 1 de 2015. Eu quero saber qual é o último dia desse mês. 31/1/2015. A função lastDay me retorna o último dia de uma determinada data. Ele verifica, se passei a data sysdate, a data de hoje, qual é o mês? Ele vai lá e verifica o último dia desse mês. Vamos ver agora funções de conversão. Essas funções servem para converter dados. Eu converto um determinado dado em outro formato. HireDate é uma coluna do tipo date na tabela HR Employees.
eu quero converter ela para uma string. Só que eu quero converter ela para uma string em uma determinada formatação de data. Então eu peguei aqui, passei RariDate como primeiro parâmetro e a formatação de data como segundo parâmetro. Está aqui, 17/8/2002. Foi a minha formatação. Se eu quiser retornar aqui, por exemplo, hora, minuto e segundo, basta eu colocar aqui HH24 MI SS. Agora eu vou retornar hora, minuto e segundo também. E aqui está tudo zerado. Quando foi gravada, essa data de contratação do empregado gravou aqui com formato de hora zerada. Vamos executar aqui uma outra, só para ficar mais claro essa formatação. Eu vou colocar aqui do lado dessa coluna que retorna RariDate, eu vou colocar uma outra coluna que vai usar o tiochar em cima do sysdate. E aí a gente vai ver que vai retornar hora, minuto e segundo atual. Ó, o sysdate retornou, são 18h49 e 53 segundos. Vamos agora converter números. Eu tenho um número, como é que eu sei que esse valor aqui é um número? Ele está fora de aspas simples, é um valor numérico. E aí eu quero converter esse número para string com uma determinada máscara. 9 é uma máscara que indica exibição de valor opcional quando eu estou pegando aqui casas inteiras. Esse Dzinho aqui é uma máscara que significa que a partir deste valor eu vou ter aqui os dígitos, as casas decimais. E aí eu tenho 3 casas decimais. Quando eu informo o D, o que vier depois do D é valor obrigatório. Então eu vou retornar aqui 15.00, ele me retornou 15,000. Eu disse aqui que eu quero retornar 3 casas decimais. O que vem antes do D é opcional. Eu poderia ter 4 casas decimais, mas ele só tinha 2, então ele retornou 2. E aqui ele retornou vírgula ao invés de ponto. Por quê? Eu estou retornando os dados de acordo com a formatação brasileira. Existem parâmetros aí do banco de dados que especificam o retorno de acordo com a nossa padronização. Vamos pegar agora a máscara 0. Peguei a mesma função anterior e troquei 9 por 0. A gente vai ver que o resultado é diferente. O 0 é obrigatório sempre, então ele retornou aqui ó, com zeros à esquerda. Então a gente viu a função tiochar. Agora vamos ver toNumber. Vou converter uma determinada string em um valor numérico e eu forneci também aqui a máscara desse valor numérico. E aí 15.79 vai retornar 15,79. Embaixo, 15.00 com a máscara 99.99. Aqui tudo é opcional. Zeros à direita, não tem efeito aqui no decimal. E aí ele truncou o 0 à direita, mostrou só 15. Vamos ver agora o toDate. Converte uma determinada string para um valor em data. E é importante eu informar com essa função um segundo parâmetro especificando a máscara equivalente à data do primeiro parâmetro. Aqui a máscara é a seguinte, eu estou informando 12/25/2012. O primeiro valor é o mês, está aqui MM. O segundo valor é o dia, está aqui DD. E o terceiro valor é o ano, com 4 dígitos. Vamos converter isso, retornou 25/12/2012. Retornou aqui tudo zerado a hora, minuto e segundo, porque eu tenho uma variável aí de ambiente mandando mostrar sempre hora, minuto e segundo. Bom, o que pode acontecer aqui se eu inverter a máscara ou confundir a máscara? Eu vou colocar aqui dia primeiro, depois vem o mês e depois o ano. Então agora eu especifiquei que a máscara é dia, mês e ano. Dia 12, 12 é um dia válido. 25 como mês, opa, vai dar erro aqui, não existe mês 25. Vamos ver o que vai acontecer. Erro. Deu um erro aqui informando que 25 não é um mês válido. Então muito cuidado aqui ao especificar a máscara na conversão da data. Vamos ver agora a função NVL. A função NVL substitui um valor nulo por outro. Eu estou pegando aqui primeiro e último nome do empregado
e mais o salário do empregado calculado com o acréscimo da comissão dele. Porém, tem empregados aqui na minha tabela que não tem comissão. Se eu não usar a função NVL, o que vai acontecer? Aqueles caras que não têm comissão vai retornar com salário zerado, porque eu estou pegando salário, aí eu estou somando o salário com tudo que está nessa expressão aqui. Se eu não colocar a função NVL, na linha que ele encontrar o valor nulo em Commission PCT, ele vai tentar fazer salário vezes nulo. Salário vezes nulo vai retornar nulo. Tudo que eu calculo com nulo sempre vai retornar nulo. Aí ele faria salário mais nulo, também retornaria nulo. Eu vou fazer isso daqui na linha de baixo. E aí a gente vai ver que a gente vai encontrar aqui alguns erros no resultado. Vou tirar a função NVL. E agora estou somando o salário direto com o salário vezes a comissão. Vamos executar isso daqui. E aí a gente tem 3 colunas agora. A primeira eu usei o NVL. A segunda coluna total salary eu não usei NVL. E aqui ele retornou nulo. Por quê? Esse empregado aqui não tem comissão. E aí o resultado do cálculo aqui do salário mais a comissão que é nulo sempre vai retornar nulo. Qualquer cálculo que eu fizer com nulo vai retornar nulo. Então, se eu quero retornar o salário acrescido da comissão dos empregados, eu sou obrigado a usar o NVL. Foi o que aconteceu aqui. Eu usei o NVL e retornou o resultado correto. O salário do cara aqui era 24 mil. Aí ele acrescentou salário vezes comissão, que é zero. Ele substituiu nulo por zero. E aí salário vezes zero, zero. Salário mais zero deu 24 mil. Então sou obrigado a usar a função NVL quando eu quero fazer cálculos com colunas que possam me retornar um valor nulo. Eu substituo o nulo por zero. É isso que eu estou fazendo aqui no NVL. A próxima função, NVL2, tem um raciocínio meio que parecido. Eu vou usar aqui uma função que está explícito o parâmetro, que vai ficar mais fácil da gente entender. NVL2, primeiro parâmetro 2.500, aí passei como segundo parâmetro o valor 1 e como terceiro parâmetro o valor 0. Aqui eu fiz de novo o NVL. O que muda em relação à anterior é que eu passei o valor null ao invés de 2.500. Vamos ver a diferença. O resultado da primeira é 1 e o resultado da segunda é 0. Por quê? Ele verificou aqui, NVL2 faz o seguinte raciocínio. O primeiro valor é nulo? Não. Então ele retorna o segundo valor. O segundo valor que eu passei como parâmetro. O primeiro valor aqui, 2.500, não é nulo. Então ele retornou 1. Agora ele verificou aqui, o primeiro valor é nulo? É. Logo ele retorna o valor 0, que é o terceiro parâmetro. Vamos ver agora a função numIf. NumIf vai retornar nulo se a expressão coincidir no primeiro e no segundo parâmetro. Vamos executar aqui esse primeiro SQL. Fábio e Fábio é igual, logo ele retorna nulo. Fábio e Prado é diferente, logo ele vai retornar o primeiro valor que ele encontrar. A função coalice, o que ela faz? Ela vai retornar o primeiro valor não nulo de uma série de parâmetros que eu passar aqui para ela. Eu posso passar N parâmetros, aqui eu passei 4. 1, 2, 3, 4. Qual vai ser o resultado desse primeiro SQL aqui? Ele vai retornar o valor 1. O primeiro valor não nulo. Qual vai ser o resultado dessa segunda instrução SQL? Valor 2, que é o primeiro valor não nulo. Agora vamos ver o decode. O decode é como se utilizasse um if dentro da instrução SQL. Você está verificando aqui o seguinte. Verifico se a cidade contém o valor São Paulo, em minúsculo, com as iniciais em maiúsculo. Se contém esse valor, retorna São Paulo em maiúsculo. Caso contrário, retorna o próprio valor. Vamos ver o resultado disso? Onde ele encontrar São Paulo, você vai ver que o resultado vai estar em maiúsculo. O demais retornou o próprio valor. Agora eu quero converter um segundo valor.
Eu quero converter também aquilo que tiver Seattle eu quero converter para nulo. Não quero que retorne nada quando eu encontrar Seattle. Vamos ver agora o resultado. Onde tinha Seattle, a gente vai ver agora o valor nulo. E o decode é recursivo. Eu posso fazer quantas ocorrências eu quiser aqui. Agora eu quero substituir Roma. Roma por Itália. E aí eu vou acrescentando quantas linhas eu precisar. Opa, deu erro de sintaxe, por quê? O cite tem que vir por último. E aí ele vai substituir Roma por Itália. Vamos ver se eu acho o valor Itália. Está aqui o valor Itália. Não existe mais o valor Roma. Então ele está fazendo o seguinte, para a gente entender melhor, quem está vendo isso pela primeira vez. O que o decode faz? Substitui valores. Ele verifica se uma determinada linha da coluna cidade contém a string São Paulo. Contém, então ele substitui por esse valor. Aí eu coloquei uma vírgula aqui. Agora eu quero verificar se existe um valor Seattle. Substituo por nulo. Agora eu quero verificar se existe o valor Roma. Substituo por Itália. E qualquer outra coisa, retorna o próprio valor. As exceções, tudo aquilo que não foi encontrado aqui, eu retorno o próprio valor da coluna. Deixa eu passar os slides agora. Então vocês viram aí que eu fui explicando todas as funções diretamente através dos scripts. A gente viu aí funções para trabalhar com caracteres, funções para trabalhar com números, funções para trabalhar com datas, funções para fazer conversões e algumas funções gerais. E a gente finalizou na função decode. Agora a gente finaliza o primeiro vídeo do capítulo 3. Obrigado pela sua atenção.